Fala galera, boa noite, tudo bom? Meu nome é Matheus, estamos começando aqui mais uma live do nosso projeto do 10K, onde a gente está auxiliando empreendedores, pequenos empreendedores que estão iniciando um negócio, a criar um negócio do zero ou escalar o seu próprio negócio, como vender mais e criar estratégias para aumentar esse negócio e faturar algo em torno aí, a gente acredita algo que seja muito atingível e alcançado sem muita dificuldade, digamos assim, os 10 mil reais, né? Que traçando um bom plano, uma boa estratégia, a gente acredita que isso é muito possível, porque isso na minha jornada, na minha carreira, foi possível logo no início, né? Logo no começo, faz muito tempo já. Então assim, ó, o nosso foco aqui da live hoje é falar sobre vendas. O objetivo da live é vendas. A gente já deu, em outras lives aqui, a gente deu uma introdução, a gente falou sobre como criar um negócio, a gente já deu várias dicas e várias ideias, eu recomendo que você assista depois. Hoje o objetivo é falar sobre vendas. A gente vai falar sobre processos de vendas, funil de vendas. E se você tem interesse nesse assunto, se você quer saber um pouco mais sobre vendas, se você tem interesse nesse conteúdo, eu te convido a participar aqui da nossa live e acompanhar esse conteúdo que será muito relevante para o teu negócio e pode te ajudar a chegar nesse objetivo. Então assim, eu gostaria de começar falando um pouco sobre a importância das vendas em uma empresa. Por que é tão importante a venda dentro de uma empresa? Eu sempre digo que a venda ela é como se fosse o coração da empresa. Se a gente fosse usar uma analogia e dizer que comparar uma empresa com um corpo, a gente poderia dizer que a venda é o coração desse corpo. Lembrando que assim, todos os órgãos dentro de um corpo eles são importantes. Certo? Cada um tem o seu nível de importância, de risco, enfim, todos eles são muito importantes para cumprir o objetivo de um corpo. Porém é o seguinte, se o coração para, todo o corpo morre instantaneamente. Ele é um órgão que ele, tanto é que assim, né, hoje a maior causa, depois eu vou falar sobre isso, tipo assim, ó, todas as partes do corpo são importantes, certo? Porém, assim, ó, se tu perde um braço, tu continua vivendo, o teu corpo continua vivendo. É ruim perder um braço, tu perde mobilidade, tu deixa de fazer algumas coisas, mas tu não morre, o teu corpo continua vivo. E o coração ele é responsável por bombear o sangue para o corpo todo, então ele está conectado com todo o corpo, certo? Um corpo ele pode continuar vivo até em casos de morte cerebral, digamos assim. Se o cérebro parar de funcionar, se a cabeça parar de funcionar, o corpo continua vivo enquanto o coração bater. Se o coração parar, o corpo morre. E existem muitas empresas, muitos negócios que estão vivos só porque vendem. Às vezes não tem uma boa cabeça, não tem uma boa gestão, mas o negócio ainda está vivo, ainda está respirando, digamos assim, ainda está vivo porque vende muito. Então, assim, se o negócio vende, ele sobrevive. Se tu perder outras coisas dentro de uma empresa, é capaz que tu vai prejudicar bastante os teus resultados, mas se tu continua vendendo, tu continua vivo. Então, a venda ela é um empreendedor, um empresário, ele precisa estar muito ligado, muito conectado nisso, certo? Lembrando que é o seguinte, né? O cérebro e o coração eles têm que trabalhar alinhado. Digamos que o cérebro é a cabeça da empresa, a cabeça do negócio, e ele tem que estar alinhado com todo o corpo, certo? Ele tem que estar alinhado com a venda, com a prospecção. Tem que ser feita essa análise constantemente e analisando como que está a gestão do negócio e como que está a venda do negócio. Eu vejo muitos empreendedores, a gente acompanha algumas empresas que os caras focam em muitas coisas, tipo no produto, na organização, enfim, muitas coisas e acabam deixando a venda de lado. E esquecem que uma empresa, se ela não tem uma boa venda, não tem uma boa conversão, ela morre, ela não sobrevive. E um detalhe importante, um dado importante, uma pesquisa saiu, eu estava vendo uma pesquisa sobre o coração, porque eu estou usando uma analogia dizendo que a venda ela é o coração de uma empresa, né? E você sabia
que o coração ele é o primeiro órgão a se formar em um bebê. Quando a mulher está grávida, né, e o bebê começa a se formar dentro da barriga da mulher, dentro do útero, dizem, as pesquisas revelam que o coração do bebê ele pode começar a bater aos 16 dias de vida. Isso é menos de um grãozinho de arroz, assim, um feto bem pequenininho, né, em formação, e ali dentro já tem um coração batendo. Né? Ainda não dá para escutar, lógico, né, mas existe um coração ali dentro batendo. Isso tem pesquisas, né, que revelam isso. Eu procurei na internet, depois se quiser pode procurar também. O que eu entendo com isso? O que eu aprendo com isso? Que a primeira coisa para uma empresa começar a existir, começar a funcionar, é a venda. Porque não adianta nada você ter uma expertise muito boa na tua área, na tua profissão, sei lá, fazer um curso, se formar, me formei eletricista, fiz um curso de ar-condicionado, beleza, agora eu sei trabalhar com ar-condicionado, eu sei instalar, mas eu não sei vender. Eu não sei prospectar cliente, eu não sei me apresentar. Então não acontece, tu não vai instalar ar-condicionado se tu não vender isso para alguém. Tu não vai executar um serviço, um contrato de manutenção, uma higienização, se tu não vender isso para alguém, certo? Então, a primeira coisa para iniciar uma empresa, assim como para começar um corpo, é o coração. Então, eu atentaria muito para a venda, porque eu considero a venda o coração de uma empresa. E uma outra curiosidade, já que a gente está usando a analogia do coração e do corpo, você sabia que a maior causa de morte no mundo é relacionada a doenças cardiovasculares, a doenças ligadas ao coração, quando o coração para de bater? Essa está em número 1, assim, há muito tempo já, o maior causador de mortes no mundo. E o interessante é que se a gente for trazer essa analogia para dentro das empresas, a maior causa de morte das empresas é a venda, é enfraquecer as vendas, é parar as vendas. Muitas empresas quebraram na pandemia. Por quê? Porque pararam de vender, a demanda diminuiu. Então as pessoas pararam de procurar algum tipo de serviço, pararam de procurar algum tipo de produto e aquela empresa quebrou, faliu porque não tinha venda. Então eu diria que a coisa mais importante dentro de uma empresa é a venda, porque a venda é o que pode escalar o teu negócio ou pode matar o teu negócio. As outras coisas são muito importantes, lógico, gestão financeira, gestão de pessoas, contratação, tudo dentro de uma empresa é importante, assim como tudo dentro de um corpo é importante. Porém, assim, sem a venda não existe corpo, não existe, ele morre na hora, não funciona. Então eu acho que a gente deveria se atentar muito para isso, a gente deveria se importar muito com isso. E hoje nessa live a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre vendas, a gente vai falar um pouco sobre como criar um processo de vendas para o teu negócio, para prestação de serviço. Como que eu vou criar esse processo de venda, como que eu vou atrair o meu cliente e fechar uma venda. Eu vou falar um pouco sobre funil de vendas também, eu vou falar sobre como você definir um público-alvo, como você saber quem é o seu cliente, como você se apresentar para esse cliente e entregar aquilo que ele precisa, entregar a solução do problema dele. Venda nada mais é do que tu entregar uma solução para um cliente, uma solução para um problema. Não é simplesmente tu empurrar a venda de goela abaixo. Quando eu começo falando sobre venda, muitas pessoas têm muita aversão à venda, porque eles pensam assim, logo na cabeça vem aquela ideia do vendedor chato, aquele cara que vai ficar te ligando para oferecer plano de telefone celular, vai ficar te ligando para oferecer aqueles pacotes de internet, aquelas coisas que depois ninguém gosta disso aí, ninguém gosta de vendedores. Esses dias até vi uma frase assim, ninguém gosta de vendedores, mas todo mundo gosta de comprar, alguma coisa assim, ninguém gosta de vender, mas todo mundo gosta de comprar. Enfim, as pessoas têm aversão àquele perfil clássico de vendedor.
Mas quando eu falo aqui em venda, quando eu quero que você entenda que quando eu estou falando sobre venda, eu não estou falando sobre esse tipo de vendedor, esse que está na tua mente, esse que as pessoas têm um bloqueio, né? Eu preciso que tu elimine isso da tua cabeça, que tu tente vir sem objeções, sem barreiras para entender, tentar entender aquilo que eu quero falar hoje. Porque o que eu quero falar hoje é sobre uma venda que é a solução de um problema. Tu apresentar para uma pessoa a solução de um problema e não simplesmente tu ficar pensando em botar dinheiro no bolso, enrolar as pessoas, enganar. Tem muitas pessoas que pensam que venda é aquele cara papeador, né? Aquele garganteador, e não é, porque eu sou um cara que eu não sou papeador, eu não sou garganteador, nunca fui desse tipo de pessoa, nunca tive esse perfil. Eu sempre tive um perfil um pouco mais, digamos assim, um pouco mais conservador, um pouco mais cético, um pouco mais sério. Até algumas pessoas já vieram me falar assim: "Bah, você tem que tentar ser um pouco mais divertido, um pouco mais engraçado nas lives, nos conteúdos e tal, porque isso atrai mais o público, isso gera mais conexão." Mas eu tenho a tendência de analisar as coisas com números e dados, porque eu gosto de números, eu gosto de cálculos, eu gosto de dados, eu gosto de coisas concretas, né? Eu não gosto de... Enfim, mas mesmo sendo com esse perfil, eu sempre tive uma boa relação com a venda, porque senão a empresa não teria chegado aonde chegou. Porque eu entendo que a venda não é simplesmente tu falar muito, mas a venda ela está relacionada a tu entender o cliente, entender o que a pessoa precisa, entender exatamente aquele problema, apresentar uma solução perfeita com o preço justo, não é barato, o preço justo, o preço certo, e resolver o problema. É isso que é a estrutura de uma venda. Exatamente, eu sou mais das exatas. Top, mano. Claudenir presente aí, é uma honra para mim tê-lo aí na live. Seja muito bem-vindo. Claudenir é um cara mestre. Um dia nós vamos fazer uma live junto, Claudenir. Pode marcar aí na tua agenda, vamos programar para nós fazer. Galera, então é o seguinte. Vou começar explicando como que a gente cria um processo de venda. Como que eu faço no meu negócio para criar um processo de venda. O primeiro passo é definir o público-alvo e a persona. Primeiro passo, definir um público-alvo e a persona. Lembrando que público-alvo é uma coisa e persona é outra. Eu vou falar um pouco sobre cada um, o que significa isso. O público-alvo é a quem se destina a tua solução. Aquele problema que tu resolve, a quem ele está destinado. Quem são as pessoas que têm esse problema que você resolve. Esse seria um público mais abrangente. Digamos assim, vou trazer para a nossa realidade. A gente trabalha com ar-condicionado, venda, instalação, manutenção. A quem se destina o nosso serviço? Todo mundo que queira um conforto térmico dentro da sua casa, né? Homens, mulheres, né? É um público mais amplo. Quem tem ar-condicionado em casa, ou na empresa, ou nos negócios e tal, esse seria o nosso público-alvo, o público mais abrangente. A gente poderia focar também em B2B, que seria para negócios, para empresas. O meu público-alvo são empresas, todas as empresas que têm ar-condicionado. Beleza. E quem seria a persona? Quando a gente fala de persona, a gente tem vários termos para falar sobre persona, avatar, cada um chama de um jeito, mas nada mais é do que uma pessoa específica, aquele teu cliente ideal, aquela pessoa mais... Tu vai ser mais específico quando você for detalhar a persona. Então o público-alvo é mais amplo e a persona ele está dentro do teu público-alvo, mas ele é uma pessoa mais específica. Você vai descrever essa pessoa com dados, com características específicas de uma pessoa, do teu cliente ideal, que está dentro do teu público-alvo. E para conhecer o teu público-alvo, para conhecer a tua persona, eu vou deixar claro aqui antes que não dá para fazer isso no achismo, assim, eu acho que o meu público-alvo é X. É aconselhável que você busque fazer com dados, estatísticas, características. Não tenta descobrir sozinho, pergunta para os teus clientes.
se tu já vende o teu serviço, o teu produto, tenta fazer um banco de dados, entender o perfil desses clientes, entender onde eles moram, quem são, enfim, diversas coisas. Eu vou dar alguns exemplos para você fazer perguntas para as pessoas que já compraram com você. Analise as pessoas que contrataram o teu serviço ou os teus concorrentes. Faça essa análise. Analise o tempo do cliente, o tipo do cliente que tu quer atender. Às vezes tu está atendendo um tipo de pessoa, mas tu quer atender um outro público. Então analisa esse público, analisa esse perfil, traga isso para dentro do teu público-alvo. E o detalhe, né? Analise esses dados constantemente, porque o público-alvo ele pode ser ajustado conforme a necessidade e a realidade de cada empresa. E para definir o público-alvo, é interessante a gente responder algumas perguntas. Se você tiver interesse em saber dessas perguntas, eu aconselho que tu pegue um papel e uma caneta para anotar algumas perguntas que você tem que fazer para definir o teu público-alvo, que é aquele público mais amplo, né? Você deveria se responder, vamos lá, primeira pergunta: qual é a dor que o meu serviço resolve? Ele está alinhado com a dor que o cliente sente? Por quê? O que isso significa? Toda empresa ela resolve uma dor, resolve um problema. O teu cliente ele tem um problema, trazendo para o exemplo do ar-condicionado. Meu cliente está com calor, precisa resolver esse problema. O problema é que a tua empresa está alinhado com esse público-alvo, esse público mais amplo. Eu vendo sapatos masculinos. Qual seria o teu público-alvo? Todo homem que tem de 20 a 50 anos, não sei o que, aquele público mais amplo, né? Aquele cara que enfim, se eu vendo sapatos, né? Aquele cara que trabalha vestido mais formal, que vai usar o meu produto, né? Então, qual é o perfil dessas pessoas? Uma segunda pergunta: qual é o perfil dessas pessoas que ficaram realizadas com a minha solução? Aqueles clientes que tu já atendeu, já fez o serviço, já fez o trabalho. Tenta analisar qual é o perfil desse tipo de pessoa. Como que eu analiso esse tipo de coisa? Descobrindo a idade, o sexo, a formação educacional, a renda média desse tipo de pessoa, qual é a profissão dessa pessoa, qual é a classe social, a localização, os hábitos de consumo e o estado civil. Com essas informações a gente consegue criar com esses dados demográficos a gente consegue criar um público-alvo, aquele público mais amplo, né? E agora assim, para definir a persona, onde a gente precisa ser mais objetivo, mais específico, entram algumas características específicas. Por exemplo, as características pessoais dessa pessoa, o poder aquisitivo, o estilo de vida, o hobby, o que essa pessoa gosta de fazer, quais são os interesses dela, qual é o engajamento dela nas redes sociais, o que ela gosta de assistir, o que ela gosta de ver, quem que ela segue, o que ela curte, quais são as informações profissionais dessa pessoa, qual é o ramo de atividade que ela executa, qual é a classe social que ela está vivendo, quais são os problemas que ela enfrenta no dia a dia, quais são as dores que essa pessoa tem no dia a dia, quais são os desejos dessa pessoa, o que ela sonha, o que ela almeja, né? E aonde que essa pessoa costuma comprar, quais os locais ela costuma frequentar, quais são as frustrações, as crenças, qual o tipo de conteúdo essa pessoa consome. Então, perceba que quando a gente está falando sobre persona, a gente tem que ser um pouco mais objetivo, um pouco mais específico. E isso a gente não pode chutar, a gente tem que tentar descobrir. Como? Perguntando. É a melhor maneira. Faça um formulário, peça para as pessoas preencherem, ou faça perguntas para quem já comprou o teu produto alguma vez, quem já contratou o teu serviço alguma vez. Faça essa análise, né? E fazendo essa análise, você consegue descobrir quem é o seu público-alvo e quem é a sua persona, quem é a pessoa ideal que vai contratar o teu serviço. E aí, quando tu entende o teu público-alvo, quando tu entende
tua persona, aí vem uma segunda parte que é aplicar o funil de vendas. Para quem não sabe o que é um funil de vendas, eu vou explicar aqui com algumas palavras, eu vou tentar ser o mais simples, o mais objetivo possível. O que é um funil de vendas? Antes da gente falar sobre funil de vendas, eu quero citar uma frase do Peter Drucker, que ele fala o seguinte, que o que não pode ser medido não pode ser controlado, e o que não pode ser controlado não pode ser melhorado. Então o funil de vendas, basicamente, ele é feito para medir esses resultados, para medir quantos clientes você atende, quantos clientes você converte, quantos você fecha a venda de fato, né? O funil de venda ele vai te ajudar no processo de tomada de decisão, vai te ajudar a ter uma análise da tua empresa. Porque a gente precisa saber, a gente precisa entender quantas pessoas estão chegando até a gente, quantas pessoas estão conhecendo a nossa empresa, quantas pessoas estão tendo a ciência de que a gente existe, de que vende um produto, vende um serviço. E quantas dessas pessoas de fato estão chegando no final do funil? Quantas dessas pessoas de fato estão comprando, fechando o contrato, assinando e realmente fechando a venda, né? Concluindo a venda e fazendo a tua empresa sobreviver? É muito importante que você tenha esse processo do funil bem claro, bem metrificado, para poder medir os resultados e poder aí em cima dos resultados tomar decisões e mudar o negócio, investir onde tem que investir. Eu vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo prático. A gente fez um processo, um anúncio. Aí desse anúncio, eu vou chutar um pouco os números aqui que eu não lembro exatamente. Desse anúncio, 200 pessoas clicaram no link do anúncio. 200 pessoas que entraram no nosso topo do funil, né, digamos assim. Elas entraram no anúncio. Do anúncio, elas chamaram no WhatsApp ali para fazer um orçamento, alguma coisa assim. Elas caíram numa página de venda que explica o produto e aí elas entraram em contato com a gente para fazer um orçamento, fazer a cotação. E aí a gente fala que é o meio do funil, né? Essa parte de conversar com o cliente, de explicar, de falar do produto. E lá vai cada vez afunilando e vai reduzindo, né? E aí lá no final chegou um número X de pessoas, que eu não lembro exatamente agora, que realmente fechou a venda e converteu. Eu vou dar um exemplo. Se 10 pessoas entraram no topo do meu funil e só uma chegou lá no final, de 10 pessoas, uma converteu em cliente, uma realmente comprou, contratou o serviço, digamos que a nossa taxa de conversão é 10%. A cada 10 pessoas que a gente coloca no topo do funil, uma delas fecha uma venda. Então isso significa que se a gente colocar 100 pessoas no topo do funil, vai chegar no final 10 pessoas. E se a gente quiser escalar o nosso negócio, a gente pode colocar 1000 pessoas no topo do funil e chegar a 100 embaixo. Tudo vai de quantas pessoas a gente tem a capacidade de atender, quantas pessoas a gente tem capacidade de fechar a venda e o quanto que a gente tem para reinvestir no negócio e fazer acontecer o negócio. Eu vou mostrar para vocês um desenho aqui de um topo de um funil, de um funil, para vocês terem ideia um pouco mais desenhado daquilo que a gente está falando. Para quem não conhece o funil de vendas que a gente fala, esse seria um exemplo de funil, né? Lembrando que existem vários tipos de funis, tá? Para cada tipo de negócio tem um funil, cada tipo de negócio é utilizado um funil. Eu não quero me atentar muito a cada etapa do funil, né? Eu não vou ser muito profundo em cada uma, senão eu levaria muito tempo falando sobre cada uma delas. Eu vou falar basicamente como que funciona pra gente, como que a gente faz lá, né? No topo do funil aqui a gente tem os visitantes, né? Que seria a parte do aprendizado e da descoberta.
que seria isso aqui? É no momento em que a pessoa descobre a tua empresa, no momento que ela descobre que você existe, seja com uma indicação de algum amigo, seja um anúncio que tu fez, seja um cliente que tu abordou, que tu foi atrás dele, que tu bateu na porta e ofereceu a tua empresa, falou da tua empresa e do teu produto. Esse seria o topo do funil. Depois que a pessoa passa pela primeira etapa, que ela cria interesse no negócio, ela pensa assim, bom, ela viu o teu anúncio aqui, né, nessa parte dos visitantes, ela viu o teu anúncio, clicou no anúncio, porque ela quer saber mais, ficou interessado, né? Então essa parte a gente chama de lead, né? Ela virou um lead, virou um prospect teu, virou um cliente, um possível cliente, né? Nessa etapa, a gente busca fazer o reconhecimento do problema. O que seria isso? O cliente reconhecer e entender que ele tem um problema, certo? Às vezes o cara viu ali um anúncio de higienização de ar-condicionado, ele pega e clica no anúncio e vai falar com a gente lá no WhatsApp. Então, esse é o momento onde a gente tenta coletar informações, conhecer o cliente, apresentar a nossa empresa, e é nessa parte que a gente faz a parte do reconhecimento, certo? Reconhecimento do cliente e o reconhecimento do cliente com a nossa empresa também. É onde tu faz cria aquela conexão, né? Depois que tu cria essa conexão, vem a parte da oportunidade ou da solução, onde a gente faz a apresentação da proposta. Aqui você pode ajustar conforme o seu ramo de atividade, né? Mas digamos que esse é o momento onde a gente vai apresentar uma proposta, vai apresentar uma oferta para resolver aquele problema, para solucionar aquela dor do cliente, né? E aí a gente vai fazer negociação ali, vai fazer apresentação de proposta para converter em cliente, para realmente chegar no fundo aqui e fechar uma venda. Ele se torna realmente de fato um cliente e dá para se dizer que foi concluída essa venda com sucesso, né? Uma coisa que a gente precisa entender é que isso aqui é normal em todo negócio, tá? A parte de topo de funil aqui, ó, às vezes eu vejo pessoas falando assim, mas eu faço muito orçamento, eu faço muita visita e não fecho nenhuma venda. O cliente vem, me conecta, mas é difícil converter, é difícil fechar uma venda. A gente precisa entender o seguinte, que isso aqui é normal. Os visitantes, eles vão diminuindo no meio do caminho. As pessoas vão desistindo no meio do caminho, vão cancelando, eles vão procurar outras pessoas também, ou eles vão ver que a solução que você apresenta não é para ele. Ele vai entender que não, esse cara não vai resolver o que eu estou procurando. E é normal, tudo bem, isso faz parte, isso acontece. Não tem como a gente resolver o problema de todo mundo. Você tem que entender que o número de pessoas que vai estar aqui em cima, nos visitantes aqui, no topo do teu funil, não é o mesmo número de pessoas que vai chegar aqui no fundo do funil. Seria muito fácil se fosse reto, né? Se não fosse um funil, se fosse um cano, digamos assim, que tudo que entra de um lado sai do outro. Mas essa não é a realidade. A gente tem que atender muitas pessoas para fechar algumas vendas. E quanto maior for o topo do teu funil, quanto mais pessoas você atender, mais chance de fechar clientes você tem. E se os teus visitantes forem o teu público-alvo, a tua persona, como a gente já viu a persona e o público-alvo, a chance de tu converter é muito maior. Por isso que o primeiro passo é analisar o público-alvo para depois fazer o processo do funil. Beleza? Deixa eu botar isso aqui de volta para a gente continuar. Beleza. A gente falou aqui sobre definir o público-alvo, definir a persona, que é uma pessoa específica dentro do público-alvo. A gente falou sobre criar um processo de venda, um processo de funil para você ir qualificando aquele cliente para chegar no final e converter numa venda, apresentar uma solução ideal para o teu cliente, porque assim, sobre a solução ideal, não adianta nada tu querer
apresentar a melhor solução do mundo para a pessoa errada, porque não vai adiantar em nada, ela não é para ela aquela solução. Ela pode ser uma solução perfeita, mas não para ela, para outra pessoa. Da mesma maneira, não adianta tu ter o melhor cliente, tu encontrar o teu público-alvo, encontrar a tua persona e apresentar a solução errada. Então, as duas etapas são muito importantes. Tu reconhecer o teu cliente, reconhecer o teu público-alvo e formalizar a tua proposta de uma maneira que vá resolver ou solucionar aquele tipo de problema específico. Sobre a venda, a gente também, eu costumo dizer que, até eu digo lá na empresa, que existe dois tipos de venda. A venda ativa e a venda passiva. Na venda passiva é aquela que o cliente te procura. Ou seja, o cara já conhece a tua empresa, ele já pegou uma indicação com um amigo, ele viu o teu anúncio, ele já conhece a tua empresa e ele vai te contratar. Ou seja, ele vai entrar em contato contigo, vai te contatar para fazer um orçamento, para fazer uma cotação. Ele já tem a ciência da tua empresa, já te conhece, enfim. Esse é o cliente, é a venda passiva, porque ele foi atrás de ti. E o teu papel nesse caso é converter, fazer uma conversão, apresentar a solução ideal, porque o cliente ele já te procurou. Então tu não tens tanto aquela preocupação com o público-alvo, né? Porque o cara já está te procurando, ele já quer o teu serviço. Então é o processo de conversão para uma venda passiva. E a venda ativa é aquela que tu vai atrás do cliente. É aquela que tu vai lá bater na porta do cliente, tu vai lá ligar ou chamar no WhatsApp, no direct, tu vai dar um jeito de chamar ele de alguma maneira tu vai encontrar para ir atrás do teu cliente. A venda ativa ela é um pouco mais difícil, porque muitas vezes o cara não quer aquilo que tu quer apresentar. E tudo bem, isso faz parte, você tem que entender isso, entender que a venda ativa, a taxa de conversão da venda ativa ela é muito mais baixa do que a venda ativa, do que a venda passiva. Porque, como eu falei, na venda passiva, o cara vai estar procurando o teu produto, vai estar procurando o teu serviço. Ele já quer contratar. Se ele não fechar contigo, ele vai fechar com um concorrente. Então, assim, é por isso que a gente faz muito marketing, por isso que a gente faz muita divulgação. Porque a gente precisa estar na mente da pessoa que quer o teu serviço, que quer te contratar. O marketing e o anúncio, as propagandas, elas são para isso, para fortalecer a tua marca, para tu ficar com uma marca, uma empresa conhecida na tua região, para que quando alguém precise de algum tipo de trabalho que tu presta, quando ela precisa do teu serviço, ela vai lembrar da tua empresa. É para isso que a gente vive reforçando o marketing. Não é necessariamente para vender na hora, é para vender quando a pessoa precisar, porque a taxa de conversão é muito maior quando a pessoa precisa. Quer um exemplo básico aqui? Um exemplo do que a gente faz na empresa? A gente investe muito mais no Google do que no Instagram e no Facebook, por exemplo. Dificilmente tu vai ver um anúncio nosso no Instagram e no Facebook, apesar de existir. A gente tem. Não é o nosso principal foco. A gente gasta, digamos assim, 1/4 do valor que a gente gasta com o Google. Por quê? Porque no Google é a maior ferramenta de busca do mundo e as pessoas vão lá buscar quando ela precisa. Ninguém vai lá no Google para ficar viajando ali igual tá no Instagram. Tipo, o cara tá ali passando tempo ali e tal. A pessoa, quando ela pesquisa no Google, ela realmente já quer contratar aquele serviço. Então, é nesse momento que tu tem que estar em primeiro na rede de pesquisa. Por exemplo, no nosso caso, tu coloca ali, se tu for de Criciúma, ou mesmo que tu não seja de Criciúma, se tu colocar ali no Google, instalação de ar-condicionado em Criciúma, a nossa empresa vai estar entre os primeiros. Nunca dá para dominar o topo, né? Porque o Google ele é democrático, aquelas pessoas que mais investem, ele fica
revezando entre as pessoas que mais investem ali, né? Mas é assim, ó, a gente tem que estar ali entre os primeiros, porque a pessoa já quer aquele serviço. Ela é uma venda passiva. A pessoa vai entrar em contato, estou precisando fazer isso ou aquilo. Então, nesse momento, o nosso investimento ele tem que ser muito maior do que no caso da venda ativa, porque na venda ativa é aquela venda onde a gente vai atrás do cliente. Sobre a venda passiva, fala um pouco sobre a venda passiva. Beleza, tu foi lá, fez o anúncio no Google, a tua empresa está entre os primeiros lugares, está em destaque. O cara vai lá e pesquisa manutenção de ar-condicionado em Criciúma, encontrou lá a nossa empresa em primeiro lugar, por exemplo. Ele vai lá e clica no link. Aí começa o nosso processo de conversão, o nosso processo de venda. Nesse processo de venda, é muito importante a gente fazer o reconhecimento. O que é o reconhecimento? A gente precisa entender exatamente o que aquele cliente busca, o que aquela pessoa procura. Porque, como eu falei aqui, não adianta a gente apresentar a solução certa para a pessoa errada e não adianta apresentar a solução errada para a pessoa certa. Quando a gente busca fazer essa conexão, esse reconhecimento, é importante que a gente faça conexão com esse cliente. E aqui a gente tenta usar alguns gatilhos mentais, algumas técnicas de persuasão. O que seriam essas técnicas de persuasão? Dentre elas, né, a gente busca gerar conexão com o cliente. Existe um termo que é chamado de rapport, que significa conexão. O que é a conexão? Cada um pensa de uma maneira. A pessoa pensa uma coisa e ela está tentando te explicar aquela situação. Normalmente o vendedor está lá do outro lado, ele pensa outra coisa. Então essas duas pessoas precisam se conectar, elas precisam entrar numa frequência para pensar parecido, senão a coisa não vai acontecer. Nesse momento de gerar conexão com o cliente, é muito importante você entender como ele pensa, o que ele pensa e falar na mesma língua que ele. Não adianta nada a gente pegar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tu pegar uma senhorinha de 60 anos e querer falar com ela sobre termos tecnológicos, inovadores e não sei o que, coisas difíceis de entender, talvez ela não vai se conectar tanto. Assim como também não adianta tu pegar às vezes um CEO, o dono de uma mega empresa e falar com ele numa linguagem mais, tipo, chegar falando gírias, falar uma linguagem mais inapropriada, digamos assim, né? Porque essa pessoa também não vai se conectar tanto contigo. Tu tem que tentar entender o cliente, entender como ele pensa, como ele fala, como ele age, para tentar falar na mesma língua que ele. Uma vez eu fui numa empresa aí da cidade, uma empresa grande, uma empresa bem conhecida, e chegando lá, o cara começou a me fazer várias perguntas técnicas, e eu vi que ele entendia, eu vi que ele conhecia do negócio. Então eu comecei a manter o mesmo nível de conversa com ele, tendo também respostas técnicas e falando coisas técnicas, explicando coisas técnicas, e foquei bastante na técnica, nos números, nos cálculos, nos dados, porque eu vi que para ele isso era importante. Ele queria alguém realmente técnico, alguém que entendesse do negócio, do produto, não que entendesse sobre técnicas de vendas, mas alguém que entendesse do produto, específico do produto que ele queria. Então eu cheguei nessa conexão. E tem pessoas que às vezes tu vai falar uma linguagem mais técnica e a pessoa não entende nada. Eu já cometi esse erro de chegar diante de clientes, chegar ali em reuniões, por exemplo, e começar a falar a parte técnica do ar-condicionado, os termos técnicos, as leis, as normas e não sei o que. E a pessoa, eu percebi que ela tá viajando, assim, viajando, não entendeu nada do que eu falei. Um detalhe importante, tá? Quando tu tá conversando com uma pessoa, se ela começar a desviar o olhar para os lados,
olhar a hora, ou começar a cruzar os braços, ou começar a mexer as mãos, tu vê que a pessoa não está prestando atenção em ti, muda a tua abordagem, muda a maneira que tu está falando. Para de falar e começa a tentar escutar o cliente, começa a tentar ouvir o que ele tem a dizer. Começa a... Tá, peraí, tu tá falando o termo técnico e o cara tá ali viajando, não tá te ouvindo. Para, respira e pergunta. Tu tá entendendo? Ficou alguma dúvida? Tá, tenta buscar achar algum ponto de conexão. Tenta achar algum ponto de conexão. Por exemplo, o cara gosta de... Tu tá ali conversando com uma pessoa, de repente tu percebe que o cara, sei lá, gosta de praia. Daí tu começa a falar sobre praia, começa a falar, que legal, tu gosta, eu também gosto, tal, eu fui lá nessa, aquela praia assim, tal. Tenta achar algum ponto de conexão, não necessariamente vai ser relacionado ao produto. É importante que tu quebre a primeira barreira da conexão, porque quando tu fala de alguma coisa que a pessoa gosta, ela tende a se desarmar daquilo que ela estava pensando a teu respeito. Normalmente a pessoa está te ouvindo pensando algo a teu respeito, tipo, quem é esse cara que quer vir aqui passar a perna em mim, quer vir aqui me enrolar, sei lá o que e tal. Quando tu começa a usar a mesma linguagem da pessoa, tu começa a falar sobre coisas que ela conhece e ela gosta, ela tem uma tendência a quebrar essa barreira e te ouvir melhor. Depois ela vai estar pronta para ouvir até os termos técnicos. E aí se tu perceber que ela não é do tipo técnico, não foca muito nisso. Fala sobre isso também, mas não foca muito nisso. Tenta apresentar de uma maneira diferente. Tenta apresentar o teu produto de uma maneira diferente. Sobre a solução do problema e apresentar a solução ideal, reconhecimento do problema e apresentação da solução ideal, é muito importante tu trazer na tua memória casos semelhantes àquele. Por exemplo, uma vez eu fui num cliente e ele queria instalar um ar-condicionado no apartamento. E aí o cara não queria quebrar a parede. E ele, não quero cortar a parede porque tem o quarto do bebê aqui, vai fazer uma poeirada e não sei o que e tal. Ele tinha um problema, ele queria resolver. Não tinha encontrado uma solução ainda. Na hora veio na minha cabeça um caso bem parecido com o dele. Tipo assim, cara, eu já instalei num apartamento que foi igual ao teu. E a gente fez assim, fez assado, a gente colocou um painel, cortou o painel e tal, passou a tubulação atrás, a gente resolveu um problema e a gente já sabe como resolver o teu problema. É dessa maneira. Se tu tiver foto, melhor ainda. Tem uma galeria lá, um banco de imagens, né? Nesse cliente aqui a gente fez algo bem parecido, bem semelhante e a gente resolveu dessa maneira. O que tu acha? Isso para ti é importante? É interessante? Tu acha que ficaria bom dessa maneira? Então, é outro tipo de abordagem. O cliente já começa a se sentir mais conectado contigo e ele começa a entender que tu tem autoridade sobre aquele assunto, que tu já resolveu problemas semelhantes aos dele. Então aí é o momento de tu fazer a apresentação da tua proposta, apresentar a tua solução. Daí, isso aí, tu entendeu? É isso mesmo que tu... Que resolve o teu problema, é disso que tu precisa? Não, beleza, entendi. É isso que eu preciso, é isso que seria interessante para mim. Então, beleza, a gente vai... Daí tu vai para a parte de proposta, de montar preço, de calcular, enfim, e apresentar a solução ideal para o cliente, né? Que é a parte do fechamento daí. Daí tu faz essa parte do fechamento com o cliente. Galera, eu falei aqui no começo que sem a venda nenhuma empresa sobrevive. Sem qualquer outra coisa ela pode não deslanchar, mas sem a venda ela não existe, não começa. Entender sobre técnicas de venda, entender sobre gatilhos mentais, sobre persuasão é muito importante, é essencial para o negócio. É lógico que tem que ter um produto bom, tem que ter uma solução boa, mas tu saber apresentar essa solução para o teu cliente, tu saber entender o teu cliente, se conectar com ele e fazer
a venda do teu produto, fazer essa conexão entre apresentar, entender o problema, entender o que precisa ser feito para resolver esse problema, apresentar essa solução para o cliente e realmente gerar essa troca. Porque assim, ó, a venda ela é como se fosse um acordo entre duas pessoas. Se as duas não estiverem satisfeitas, ela não acontece. Não acontece a venda. Porque não adianta só o cliente estar satisfeito. Ah, beleza, entendi o produto, tá, mas é assim, não vou te pagar isso aí que tu quer. Eu vou, não tem aquele cliente que quer dar o preço no teu serviço. É o tipo de situação em que só uma pessoa vai ficar satisfeita. E também não compensa, não vale a pena tu fazer uma venda que tu não vai ganhar nada. Não vale a pena tu prestar um serviço sem ganhar nada, sair no prejuízo, pagar para trabalhar. Quem em sã consciência vai pagar para trabalhar? Não faz sentido. Então é assim, ó, a negociação ela tem que ser um acordo entre duas pessoas e tem que estar bom para as duas pessoas, tem que estar bom para ambas as partes. Não faz sentido tu prestar um serviço e pagar por isso. Assim como não faz sentido o teu cliente pagar por um serviço e não resolver o problema dele. Os dois têm que sair satisfeitos dessa conexão, dessa venda. Vender igual casamento, tem que ser bom para os dois. Vender igual casamento, tem que ser bom para a mulher, só para a mulher, né, o Gui? Como diz aquele cara lá que, como é que ele fala? No casamento é simples, é bem fácil. Só tem que entender que às vezes a mulher vai estar certa e tu vai estar errado, e às vezes tu vai estar errado e ela vai estar certa. Só precisa entender isso. Tô brincando. Não, mas é isso mesmo, tem que ser igual a um relacionamento, tem que ser, na verdade, o relacionamento com o cliente, ele tem que ser assim. Tem que ser bom para os dois. Tem que ser produtivo e frutífero para os dois. Galera, assim, ó, eu tive que dar hoje uma introdução sobre esse assunto, sobre o assunto das vendas, do funil de vendas, do público-alvo. Se você chegou no final, eu recomendo que você assista de novo, porque assim, eu falo sobre criar um público-alvo, entender a sua persona, entender esse público, entender as dores e as necessidades do teu cliente, apresentar a solução ideal, fazer um funil de vendas, a diferença entre venda ativa e venda passiva. E assim, ó, eu quero te parabenizar, você que chegou até aqui, que assistiu do início ao fim. Isso significa que você está comprometido com o seu negócio, que você quer aumentar as vendas do teu negócio, que você entendeu que sem venda o negócio não vai para frente, que a venda é o coração de uma empresa e se o coração para de bater, o corpo morre, assim como se uma empresa para de vender, a empresa morre. Eu até falei aqui, se tu arrancar um braço, é ruim porque tu vai perder sangue, tu vai perder muita mobilidade no teu corpo, vai prejudicar todo o corpo. Só que tu não vai morrer, tu continua vivo. Agora sim, se tu para de vender, tu morre. Se teu coração para de bater, tu morre. Não tem como tu sobreviver sem coração. Assim como não tem como tu manter uma empresa sem vender. Então é importante conhecer o processo de venda. E eu falei aqui alguns termos para a gente começar a se habituar com esses termos. Porque quando eu fizer outras lives e falar de um funil de venda, falar de uma venda ativa, de uma venda passiva, tu já vai entender sobre o que eu estou falando e aí a gente vai poder discorrer um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai poder se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Então assim, você que me acompanhou até aqui, parabéns e fique atento, porque toda segunda-feira às 20 horas a gente fala lives sobre negócios que vai ajudar a crescer o teu negócio, a atingir os teus objetivos. Então, muito obrigado a todos que chegaram até aqui, tenham todos uma boa noite e valeu, tamo junto, tchau!